vem a ser esse imposto, de que maneira ele está instituído, como é que a gente deve se relacionar com ele? Elias, o imposto quando surgiu, ele era ICM, né? Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ponto. A partir de 88, né, ele teve a sua transformação de nome para ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços, Telecomunicações e outros assuntos. O ICMS ele incide em quase todas as operações de venda de mercadoria. Ele é sobre a circulação da mercadoria. Quando eu transfiro a propriedade de um produto de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica ou física, há a incidência do ICMS. Os legisladores, né, por sua definição, dizem que o ICMS é um imposto por dentro. Aí começa a complicar, porque existe o ICMS aqui, o imposto por dentro e o imposto por fora. Imposto por fora. Imposto por dentro é aquele que ele já está incluído no preço da mercadoria. Agora, vai entender, né, o leigo, entender essa questão de imposto por dentro e imposto por fora, para poder saber quanto está pagando de imposto em cada aquisição. Bom, a sua incidência nem sempre, ou talvez quase nunca, ou nunca, é igual entre os estados. Parece-me que cada estado legisla de uma forma diferente em relação a quanto cobrar de ICMS, ou eu estou totalmente equivocado? Não está não. Existe hoje, né, de algumas décadas para cá, a chamada guerra fiscal, né, onde cada estado fazia sua legislação particular de ICMS como forma de atrair, teoricamente, o desenvolvimento do seu estado. Eu reduzo a alíquota do ICMS, eu favoreço a minha operação interna ou operação interestadual, para que o meu estado se desenvolva, né, para que eu crie competitividade. Acontece que de uns anos para cá, está acontecendo um combate muito grande a essa guerra fiscal de incentivos fiscais. Tanto é que existem vários ajustes, CINDF, convênios, protocolos, de forma a criar, teoricamente, uma unicidade de posicionamento. Para você ter uma ideia, aqui em Alagoas, nosso regulamento de ICMS tem mais de 1.000 artigos. Para ser preciso, são 1.011 artigos. 1.011 artigos divididos em 36 anexos. Ou seja, é um calhamaço, né, de legislação, de previsões de situações de circulação de ICMS, né, que não tem fim. E você imaginar que nos demais estados também existe a mesma quantidade ou mais de artigos que tratam do ICMS, torna-se quase impossível que seja unanimidade. Mas, né, o CONFAZ, que é o Conselho Nacional Fazendário, vem tentando ao longo dos anos unificar, né, a legislação de ICMS do Brasil como um todo, na sua base, né, algumas pequenas derivações particulares, para que seja combatida essa guerra fiscal, né, que em um estado você pague 17, em outro você pague 18, outro você pague 4, outro você pague 7, 12, isso são as alíquotas básicas, né, e você crie prejuízo aos demais estados. Não dá para Alagoas concorrer com São Paulo, né, por questões óbvias, pelo seu tamanho, pela sua representatividade no PIB nacional, porque São Paulo é o primeiro, segundo, terceiro PIB do Brasil, né? Não dá para você concorrer com isso. Não tem como. Não dá para concorrer nem com o interior de São Paulo. Não tem como, com o mais distante deles, né? Não dá para você fazer isso. Então, os estados, né, através dos seus secretários de Estado e governadores, vêm tentando, ao longo desses anos, equalizar essa briga fiscal. Por denominação, ele é devido no nascimento da operação. Ou seja, se eu vendo lá de São Paulo para Alagoas, o ICMS é devido a São Paulo. Se eu vendo de Alagoas para Sergipe, ele é devido a Sergipe, né? Essa é a sua definição básica. Não importa se o ICMS ele é normal, do conta corrente, como a gente chama,
se ele é devido por substituição tributária, porque ele vai até o final do produto, né? Se ele é por substituição tributária, o que acontece? Eu vendo de São Paulo para ser consumido aqui em Alagoas. Então, o ICMS é devido a Alagoas. ICMS, que é uma obrigação tanto de empresas físicas quanto empresas que estão online. As virtuais, exatamente. Que durante muito tempo não pagaram imposto. Que durante muito tempo não pagaram imposto. Não pagaram imposto. E aí, com o crescimento dessa operação, do e-commerce, vamos chamar assim, os estados se viram, né, na obrigação de passar a fazer uma legislação particular sobre isso. Epa, você está vendendo pela internet, se você não tem loja física, né, eu não consigo localizar o seu estoque e você não está pagando imposto. Como é que funciona isso? E aí os governos, através de ajustes, CINEF, protocolos de CONFAS e convênios, como a gente queira chamar, né, pontuar, alteraram a legislação e disseram, não, toda operação que você fizer virtual, você tem que pagar imposto. Vai ter que pagar imposto. Tanto é que vinha sem nota. Eu saio, acho que um automóvel aqui é muito caro e vou comprar na cidade de Recife. Aí vem lá com meu carro muito bonito, ligando para todo mundo, passando aí, dá um zap para a moçada, dizendo, olha, eu comprei o carro muito mais barato do que vocês. Aí chega na fronteira, o que é que acontece? Olha só, em relação a veículos, o veículo ele é sujeito à substituição tributária. A substituição tributária é o tema. E aí o que acontece? Em se tratando de substituição tributária, teoricamente, no último estado onde você vai vender para o consumidor final, né, é onde encerra a fase de tributação. A pessoa física não paga imposto, né, igual a pessoa jurídica, ele paga no produto. Existem algumas cláusulas de barreira, né, entre os fabricantes e os estados, onde um morador de Alagoas não pode sair daqui para Pernambuco, comprar um carro e vir rodando com ele, né, porque existe essa proteção do mercado. Né, as concessionárias se protegem, você não pode, por causa da briga de preço. Né? Mas se você vem com seu veículo, você comprou lá em Recife, zero, lindo, maravilhoso, vem com ele rodando, eu vou nem falar de Detran, tá certo? Eu vou nem falar de Detran. São outros 500. Eu vou nem falar de Detran. Se você vem, né, com ele rodando sem placa, você deve vir primeiro com a nota fiscal, né, acompanhando esse produto. Não precisa parar imposto fiscal, porque você não está transportando o seu carro em nenhum caminhão, você vem rodando com ele, né? E não haverá nenhum tipo de recolhimento de ICMS para Alagoas, oriundo de Pernambuco. Então, se você compra esse veículo lá, você encerrou a fase de tributação, não paga mais nada aqui para Alagoas. A tendência é que todas as operações, né, sejam sujeitas ou transferidas ou migradas para essa situação de substituição tributária. Por quê? Primeiro, você facilita a fiscalização do Estado, porque eu vou lá no grande, não vou no varejo aqui, né? Eu inibo a concorrência desleal, porque toda mercadoria que entrar em Alagoas, em Pernambuco, em Sergipe, já estará com ICMS pago. Ou seja, é uma antecipação? Eu não vou falar de antecipação porque é outra situação tributária. Mas outra situação. É o pagamento antecipado. Né? Que o ICMS já vem pago até o seu consumidor final, para aquele estado de destino. Isso é o que acontece nos combustíveis, por exemplo? Água mineral. Combustíveis, material de construção, água, ferramentas, né? E a gente está percebendo que ao longo dos anos os estados estão aumentando, né, o rol de produtos que estão sujeitos a ST, como a gente chama. Né? É uma tendência. Quando você paga o ICMS por substituição tributária, a alíquota de avaliação para fins do cálculo do ICMS por substituição tributária é uma. Quando você vai pagar esse mesmo ICMS para zerar a alíquota no Simples Nacional, ela é outra, bem menor. Então, há um pequeno prejuízo ao empresário, né, e ao consumidor final, porque modifica o valor do preço do produto, né, nessa operação. Para facilitar a intelecção, o que acontece? Quando você faz o cálculo do ICMS por substituição tributária, se é aqui em Alagoas, você paga 17%
ou 18% por causa do FECOE. E quando você vai excluir esse mesmo ICMS do Simples Nacional, digamos que você tire 2,5, 2,6, 2,7. Né? E então, o resto fica com pagamento fica mesmo. com pagamento mesmo. Não se compara 17 com 2,7. Né? Então, Tem uma dúvida. Quando a empresa era GVT, eu pagava um ICMS via São Paulo. Agora passou para a Vivo. Pago 2 ICMS. Um para São Paulo e outro para Alagoas. Essa cobrança dupla é legal? não, se isso estiver acontecendo, é ilegal. Precisa verificar na sua fatura para ver se realmente está acontecendo isso. Por quê? Serviço de telecomunicação, que também é sujeito ao ICMS, que tem uma alíquota diferenciada, mais cara, né? É devido a Alagoas. Se a sua sede, se a sua assinatura é Alagoas, esse ICMS é devido a Alagoas. Pode pagar. Quem é isento e quem é imune? Em que condições isso acontece? A diferença básica, né, é que a imunidade ela é constitucional, tem previsão constitucional. Ou seja, não há como os outros entes desfazerem Não, essa é imunidade. constitucional, isso só pode ser alterada por lei complementar, né, por emenda constitucional, desculpa. Né? A isenção, ela se equipara à imunidade, se equipara à alíquota zero, só que ela é temporária. A isenção é por lei e ela prevê um tempo de vigência. A diferença básica é